Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos e hoje com um tema muito instigante, a desjudicialização da execução fiscal. Falaremos com a professora Flávia Rio, ela que é mestre e doutora pela UERJ, professora da UERJ, pesquisadora visitante na Universidade de Turim, na Itália, e tabeliã. Vamos ouvi-la para falar e tratar dos aspectos mais problemáticos relacionados à desjudicialização da execução fiscal, principalmente nesse contexto em que o poder público muda, né, as suas políticas estruturais para viabilizar uma maior consensualidade no âmbito da administração pública. Vamos conversar com a professora Flávia, que já está por aqui, é uma honra recebê-la. Acredito que logo mais também teremos os amigos da Procuradoria da Fazenda, enfim. Olá, minha amiga, Olá, tudo tudo bem? bom, Luiz? Como é que você Tudo tá? ótimo, tudo Tudo bem. Espero que jóia? você esteja bem. É um prazer te Tô receber aqui bem. na PGF. Fico muito feliz de você ter aceito o convite, estar conosco nessa série de lives que nós temos desenvolvido com o objetivo de Sim. manter o nosso processo contínuo de capacitação dos nossos procuradores, dos servidores da Procuradoria. E te receber aqui é uma honra. Esperava te receber presencialmente ainda este ano, mas Pois é. vivemos esse momento e espero que em breve você venha visitar Maceió e nos honrar, nos brindar com a palestra sua. Já está feito o convite aqui de antemão. Sem palavras, Luiz. Queria dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui com você. Uma pessoa que, além de um amigo, né, que o processo me deu, uma pessoa que eu admiro imensamente. Dizer que é uma honra estar aqui na PGE de Alagoas. É tanta coisa que eu queria falar, mas vou resumir. Mas eu acho assim, antes de mais nada, eu acho que fico muito feliz e eu acho que tem uma tradição muito forte da advocacia pública, né, de uma maneira geral, em todas as esferas, se capacitar. E eu vejo que vocês estão realmente muito, muito imbuídos desse propósito. Isso só engrandece a advocacia como um todo, só engrandece o nosso sistema de justiça. Eu acho que é uma marca distintiva da advocacia pública aqui no Brasil. E a PGE aqui do Rio também, eu tenho colegas tive e tenho colegas que honram muito a advocacia pública e que são colegas lá da UERJ, o próprio ministro Barroso, né, que é da PGE do Rio, o professor Barbosa Moreira, que era da PGE do Rio, meu colega Marco Antônio, amigo, né, que é da PGE lá do Rio, enfim. Então, realmente, acho que em todos os estados do país, a gente vê que temos procuradores do Estado que honram o cargo e que enobrecem, né? Então, eu fico muito honrada de estar aqui, sinceramente. E, poxa, é uma pena eu não estar presencialmente em Maceió, né? Minha tia morou muitos anos em Maceió. E tenho recordações maravilhosas. Sempre que eu podia, eu ia lá me aboletar na casa dela. Tá? Então, ainda que virtualmente, é muito bom estar aí, muito bom. E E enfim, aí o tema que a gente combinou hoje, né? Queria ressalvar para os nossos ouvintes que eu tenho estudado muito desjudicialização, né? E para quem não me conhece, né, eu sou delegatária de cartório extrajudicial. Então, esse tema, como o Luiz sabe, é um tema que acabou que não foi eu que escolhi, o tema me escolheu, né? A desjudicialização como um todo. E na verdade, esse tema da desjudicialização é um novelo, né? Você puxa um fio, de repente, você descobre uma infinidade de possibilidades. E foi aí que eu cheguei no tema de hoje. Então, explicar para os nossos ouvintes que é a visão de uma pesquisadora, de alguém que tem se enfronhado em desjudicialização, que tem atuado na desjudicialização, né, não nesse segmento da advocacia pública, né? Então, é um olhar um pouco de fora, mas com toda a seriedade, o comprometimento de quem realmente aposta nisso, sabe? Então, acho que a nossa conversa é um pouco com esse perfil. A professora Maria Angélica Feijó entrou aí, que é uma grande amiga, a gente trocou figurinhas sobre os temas da live de hoje. Queria Um agradecer ela abraço. ter vindo para cá. Qualquer coisa ela faz comentário aí, né? E mais uma É vez, isso.
Te agradeço muito. Nós nos mantivemos no Rio, né? Porque a última live nossa foi com o professor Antônio do Passo Cabral, professor Que da UERJ legal, também. que é da UERJ E aí hoje também. estamos contigo. Já Muito te bom. apresentei, fiz um resumo aqui do seu Ah, currículo. legal. E vamos agora discutir esse tema tão importante para a gente aqui no âmbito da Vamos. advocacia pública. Queria saudar só os colegas também que estão da Procuradoria da Fazenda Estadual. Estavam ansiosos Maravilha. por essa live para te ouvir também, né? Porque boa parte das nossas Maravilha. demandas envolve aí as execuções fiscais, enfim. E eu já Exatamente. começo te indagando o seguinte: nós vivemos um movimento de fato de desjudicialização, de busca por uma saída, porque a via heterocompositiva judicial ela não consegue dar respostas eficientes e efetivas, principalmente para os debates e para os litígios que hoje surgem no país. Para se ter uma ideia, praticamente um terço, né, das demandas que hoje tramitam no âmbito do Poder Judiciário, dos quase 100 milhões de processos, são execuções fiscais. E a gente sabe que as execuções fiscais, da forma como estão estruturadas, em todo o seu arcabouço procedimental, elas têm demonstrado uma inefetividade na recuperação do crédito público, né, pelos instrumentos, enfim, e por isso outras opções têm surgido, principalmente no âmbito da esfera extrajudicial, para viabilizar essa recuperabilidade e para que esses recursos sejam adequadamente aplicados, principalmente no desenvolvimento de políticas públicas. E nós, da advocacia pública, temos aí encampado o movimento e feito um esforço sobremaneira para ampliar a divulgação e a utilização dos meios adequados de resolução de conflitos, tanto que aqui em Alagoas nós temos uma Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, foi a terceira a ser instituída no âmbito estadual. Primeiro foi Rio Grande do Sul, depois Goiás e depois Alagoas. E a gente vem nessa via, né, atendendo aos reclames do artigo 3º do Código de Processo Civil, Lei 3.140, artigo 174, artigo 26 da Lei de Introdução e tantos outros dispositivos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento de desjudicialização, da busca por no nosso caso, consensualidade administrativa e a importância disso para o nosso tema, principalmente no contexto das execuções fiscais. Claro. Bom, eu concordo em gênero, número e grau, né, Luiz, com você. Eu acho que a gente não consegue encontrar nenhum processualista que realmente seja cioso, né, do seu papel, que não se sensibilize com esse tema, né, e veja que a gente está realmente numa encruzilhada. E é dever nosso, né, procurar mecanismos legítimos para a gente sair dessa situação. Então, assim, muito rapidamente, só para a gente contextualizar, que eu acho que alguns elementos do que a gente vai falar agora no início são importantes para a gente entender os PLs depois. Eu faço uma radiografia do que aconteceu nos últimos anos da seguinte forma. Eu acho que a gente teve primeiro aquele boom pós-Constituição de 88, em que a gente tinha realmente um momento muito sensível, né, de déficit democrático e, por conseguinte, de déficit também de acesso ao Poder Judiciário. Então, foi um marco importante essa viabilização, através da Constituição de 88, do acesso propriamente ao Poder Judiciário. E aí a gente acabou tendo esse efeito colateral, como você muito bem falou, que foi uma profusão de ações judiciais no segundo momento. Principalmente, a gente vê que na virada, né, do século XX para o século XXI, isso ficou muito às claras, principalmente depois da emenda 45, da criação do CNJ, e o CNJ fez aquelas metas, né, tão temidas pelo Poder Judiciário, fez os relatórios Justiça em Números, colocando muito em evidência essa sobrecarga do Judiciário, e paralelo a isso, a gente foi tendo também um maior acesso à informação por parte da sociedade brasileira como um todo. E isso fez, portanto, com que a sociedade, né, o homem médio, ele estivesse munido de informações para cobrar uma efetividade e uma celeridade maior, uma eficiência, digamos assim, né, que a gente redimiu o termo eficiência agora, a eficiência do Poder Judiciário. Então, a gente viu esse descompasso, né? Os números ficaram evidentes e, de outro lado, a sociedade passou a cobrar mais. E aí o legislador, ele começou, então, a aqui e ali
e aí eu vou fazer um elogio ao legislador, ele tem atuado, por tudo que eu tenho estudado, de uma forma muito cautelosa com a desjudicialização. Porque certamente ele sabe que a nossa cultura não é essa. A nossa cultura, e eu acho que a gente pode falar porque a gente está dentro do problema e nós temos nossa parcela de culpa, né? E eu tenho a minha, claro, também, de que a gente tem esse hábito de pedir a bênção para o judiciário de tudo, e a gente também tem que reconhecer que quando há uma desjudicialização, a gente olha com desconfiança. A verdade é essa, né? Então a gente, de um lado, bota o dedo na cara do judiciário, mas nós somos os primeiros assim, mas vai desjudicializar, mas isso vai dar certo? Ah, não sei se eu tô muito convencido disso, não. Acho que eu vou continuar indo para o judiciário. E uma pergunta que me fazem muito assim, desjudicializou, mas se eu preferir, eu posso continuar indo para o judiciário, né? Então, assim, é curioso isso, né? A gente confia desconfiando, a gente quer, mas a gente desconfia ao mesmo tempo. Então, eu vejo que o legislador ele vem caminhando pouco a pouco, passo a passo. E aí eu percebo que até agora, a gente pode dizer que até o momento, porque não teve nenhuma lei que desjudicializasse a execução até agora. Até agora, o legislador ele vem atacando numa dupla frente, né? Então eu vejo uma abordagem bifronte até o momento da judicialização. De um lado, na jurisdição voluntária, que eu costumo brincar que é o habitat natural da desjudicialização, que é onde é um terreno mais confortável para a gente avançar, né? Porque não há litígio, então tudo fica amarrado em volta da questão do consenso entre os interessados. Então, realmente, a gente tem aí um ambiente ótimo, mais confortável. E o legislador vem atacando isso, principalmente depois de 2007, com a 11441, que foi uma lei, né, que foi abraçada pela sociedade, acho que vingou, que pegou, como a gente brinca, né? Que desjudicializou inventário, partilha, separação e divórcio. A sociedade realmente abraçou essa medida e recorreu a esses mecanismos extrajudiciais. Eu acho que isso credenciou esse movimento a ganhar mais fôlego. E aí a gente passou a ter dezenas de procedimentos desjudicializados nesse segmento da jurisdição voluntária. E na jurisdição contenciosa, também, paralelamente, foi desbravado esse outro caminho de outra forma, né? Na jurisdição contenciosa, eu visualizo a desjudicialização via mediação e conciliação, né? E via arbitragem também, que no Brasil a arbitragem também ela se sedimentou, se consolidou. A gente tem câmaras de arbitragem reconhecidas internacionalmente dentro de um segmento específico, né? Causas com volumes mais significativos e eventualmente de temas mais áridos, né? Eu acho até que ela poderia expandir mais a arbitragem expedita. Pelo custo da arbitragem também, né? Eu acho que a gente podia ter outro tema para outra live, né? Eu acho que a gente podia explorar uma arbitragem low cost. Não uma arbitragem de massa, não é isso? Mas acho que a gente teria como explorar mais essa experiência da arbitragem. Mas tem essa dupla frente. E agora a gente entra já no tema de hoje, que é essa terceira frente de trabalho. Então, eu acho que como já foi bem sucedida a desjudicialização no segmento da jurisdição voluntária, então esse laboratório foi feito, está funcionando, né? Está pegando, está colando, e na desjudicialização da jurisdição contenciosa também, e aí lógico que a gente como processualista, a gente acha que sempre poderia ser melhor, né? Eu acho que a gente tem déficit de mediadores judiciais, mesmo os juízes que querem aplicar o 334 muitas vezes não têm condições de aplicá-lo, então a gente tem um dever de casa para fazer. Mas eu acho que a gente andou bem já. Mas, como você falou muito bem, não tem como a gente pensar em desonerar o judiciário se a gente não enfrentar o drama da execução, especificamente da execução fiscal, né? Então, precisamos falar de desjudicialização da execução se quisermos enfrentar o drama do poder judiciário, né? Então, por isso que eu acho que o problema da live de hoje, né? O problema da nossa conversa é um problema meu também, né? É um problema meu também como delegatária, como operadora do direito, como processualista, né? Não podemos jogar esse problema para debaixo do tapete, porque senão, se você está comprometido com esse aprimoramento do Poder Judiciário, se a gente fala tanto em justiça multiportas, resolver só a ponta do iceberg e falar em desjudicialização só dos outros segmentos, sem falar da desjudicialização da execução pelos próprios dados que você acabou de falar.
A taxa de congestionamento é muito pior na execução fiscal mais ainda. Então, no Rio de Janeiro, 92,2% de taxa de congestionamento na execução. Patamar brasileiro médio, 91% de congestionamento na execução. Então, realmente não tem como adiar. E aí, o que a gente percebe é que nós temos projetos de lei tramitando para, digamos assim, enfrentar os dois dramas, da execução civil e da execução fiscal. Eu que tenho estudado, o que eu percebo é o seguinte, o PL de judicialização da execução civil, o mais recente, né, que é o 6204, ele vem tramitando muito rápido. Né? Então, há um prognóstico, se tudo caminhar dessa forma, de que ele se converta em lei mais rápido do que os vários PLs que existem para desjudicialização da execução fiscal. Isso é curioso. Eu tentei analisar todos, fora os que estão apensados e tal. Enfim, tem 3 grandes, cada um com... Nenhum deles é perfeito, mas eles se complementam entre si. Mas eu acho que o PL 6204 ele vai, entre aspas, se converter em lei, né? Vingar, cair na rua primeiro do que o da execução fiscal. E eu acho que, como a gente vai falar em seguida, eu acho que é importante a gente conhecer também o PL 6204, apesar de não ser objeto nosso, eu convido, né, os procuradores que nos ouvem a conhecê-lo, porque eu acho que a gente pode e deve aproveitar alguns elementos de lá, até para que a gente consiga fazer uma abordagem um pouco mais homogênea e uniforme da desjudicialização da execução como um todo. Porque do jeito que está, nós criamos microsistemas de desjudicialização da execução. E aí a gente cria, eu acho que a gente acaba burocratizando, entende? Criando microestruturas paralelas, com premissas paralelas. Eu acho que isso é contraproducente até certo ponto. Então, eu acho que a gente precisaria de um diálogo entre esses regimes, né? Para que eles não fiquem tão segmentados como os PLs estão sinalizando. Então, a gente está nisso. Quais são os desafios para essa ideia? O desafio para essa ideia, antes de mais nada, é aquela noção nossa da incoercibilidade, de que os impérios do Estado, de que ato executivo, né, tem toda aquela aura de encastelamento, né, e que não poderia ser privatizado. Então, mas eu acho que é muito mais uma questão de melindre cultural nosso do que propriamente de viabilidade ou inviabilidade jurídica, entende? Luiz, eu vejo dessa forma, né? Eu concordo, e até a gente percebe que, ainda que você utilize instrumentos no âmbito da execução fiscal com a maior coercibilidade, você tem verificado, até em termos de arrecadação, que instrumentos outros, né, desjudicializados são mais efetivos do que os instrumentos coercitivos estatais. A exemplo do próprio protesto, no âmbito da execução fiscal. Né? O protesto, no âmbito da cobrança de débitos, da dívida ativa, né? Você tem um retorno muito positivo no que diz respeito à arrecadação com o uso do protesto. A gente tem verificado isso aqui no balanço geral em Alagoas, mais do que com a estrutura da execução fiscal. Ou seja, essas vias outras que surgem e que devem ser trabalhadas, a gente tem que ter um cuidado também com como a gente vai delimitar os contornos da competência. Enfim, acho que isso é um ponto que você vai tratar logo em seguida, mas, no geral, a gente tem percebido que utilizar essa mesma via que a gente utiliza, né, desde lá da implementação da execução fiscal, não tem trazido os resultados que se espera no âmbito do poder público, principalmente para promover a arrecadação, essa atividade que é tão importante no âmbito da advocacia pública. Eu concordo com você, acho que a gente tem que debater mais essas soluções, esses parâmetros. Às vezes a gente está muito focado em uma solução antiga que não traz mais resultados do poder público, e a gente tem que abrir um pouco a cabeça para pensar numa visão mais estratégica, gerencial, mais vocacionada a resultados. E é importante, né? Porque a gente está muito apegado ainda àquele perfil burocrático, né? E esse perfil burocrático engessa, em certa medida, a nossa possibilidade de buscar outros meios que podem, sim, né, muitas vezes se constituírem como meios complementares ou muitas vezes como a via principal para essas soluções. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho
dessa estruturação, né? De como eu organizaria uma desjudicialização da execução fiscal, como estariam delimitados os contornos da competência, enfim, para que a Uhum. gente possa entender essa base para uma mudança, né? Primeiro uma mudança cultural, né? Primeiro uma Sim. mudança cultural, mas depois uma mudança, né, de procedimental para que a gente possa efetivamente se valer desses meios e ter aí uma atuação no âmbito da advocacia pública muito mais efetiva na recuperação do crédito público. Muito bem, Luiz. Eu vejo da seguinte forma, eu concordo integralmente com o que você falou, e eu entendo da seguinte forma, eu ouso dizer que nós já estamos em meio a uma desjudicialização dos processos envolvendo a Fazenda Pública como um todo. Por quê? Porque eu acho que isso passa por um redesenho da atuação da advocacia pública. Então, eu acho, e em boa hora, que o legislador ele está, como em tudo, né, onerando mais o advogado público sob um aspecto, assim como ele está onerando outras carreiras jurídicas, como delegatários de serventia extrajudicial, MP também, por que não, em TAC, inquérito civil e tantas outras atuações extrajudiciais que o MP vem atuando. Então, é um redesenho geral que passa pela advocacia pública. Em que medida? Na medida em que o legislador passa a autorizar que o advogado público ele possa, inclusive, não manifestar resignação, não apresentar contestação, não recorrer, né, se houver entendimento firmado pela cúpula da advocacia pública que ele pertence, ou se houver jurisprudência vinculante dos tribunais superiores e assim por diante, até mesmo, e aí na própria execução, não ajuizar execução fiscal em determinadas circunstâncias, né? Em razão do valor, em razão de uma baixa probabilidade de obter sucesso, êxito naquela execução. Então, quer dizer, eu vejo que a desjudicialização hoje já é uma realidade. Pode não ser aquele grau de desjudicialização que esses projetos de lei que a gente vai comentar defendem, mas esse é um processo que já se iniciou. Então, até porque, se você pode não manifestar resignação, já estamos aí dando uma nova conotação para o perfil da advocacia pública. E aí a gente desjudicializa no seguinte sentido, no sentido de nós verificarmos uma maior autonomia da advocacia pública. Então, porque quando a gente fala em judicialização, a gente está falando naquela visão paternalista do judiciário de piloto automático, né, que a gente está acostumado. Então, assim, eu ligo o piloto automático e o juiz decide. Eu ligo o piloto automático, contesto, eu ligo o piloto automático, recorro, eu ligo o piloto automático e instauro a execução, e aí salve-se quem puder, né? Cada um por si e o juiz por todos. Então, essa ótica, que é uma ótica muito característica da cultura judicializante, ela já não tem mais lugar, inclusive na advocacia pública. Então, o advogado público, ele já é outro hoje, né? Ele já é outro. Então, um advogado público aposentado de outrora, se ele for voltar para a PGE agora, ele vai ver que ele teria que se reinventar se ele voltasse a atuar, né? Então, esse eu acho que é um primeiro passo importantíssimo, né? Um novo perfil da advocacia pública, como um todo. É verdade, a gente tem verificado essa mudança de paradigma, principalmente no que diz respeito à litigiosidade a qualquer custo, né? Aquela ideia de que o advogado público ele tem a mentalidade de atuar nas demandas independentemente de fundamento ou de qualquer circunstância que seja mais plausível em determinado caso. Eu lembro aqui que quando eu estava no curso de formação da AGU, em 2010, concurso que eu fui nomeado procurador federal, e a gente já trabalhava no curso de formação essa mudança de perfil, de paradigma, de busca, talvez, por uma consensualidade administrativa, por uma consensualidade no âmbito do poder público. A gente tem vários aspectos aí que você falou muito bem das modificações empreendidas pelo legislador no que diz respeito a essa tentativa de se emplacar uma mudança de perfil, né? E nós temos verificado isso no movimento conjunto nacional das procuradorias dos estados, dos municípios, na AGU. Tanto que a AGU tem várias soluções interessantíssimas nas suas câmaras técnicas.
Aqui nós já temos desenhos exitosos, né, de processos de conciliação no âmbito do poder público na nossa Câmara. E é verdade, a nossa atuação no processo judicial já tem se direcionado a uma maior racionalização, a não atuação em determinados casos, principalmente porque isso onera o poder público. Né? Quando você persiste com a litigância, você tem o custo do advogado público, o custo do poder judiciário, você tem correção monetária, juros, enfim. Então, nós já temos uma série de procedimentos para evitar a permanência, né, da litigância em determinados casos. Então, há um movimento conjunto para estabelecer essa racionalização e também para entender-se que a via adequada ou outras vias adequadas de resolução de conflitos, elas são tão eficientes quanto o Poder Judiciário ou mais, muitas vezes. E a gente não pode ter esse receio, que eu até falava isso com o professor Pedro Henrique e também com a professora Janaína Noleto, que a gente não pode ter esse receio de empreender uma cultura de consensualidade administrativa, né? Essa ideia ainda burocratizada de indisponibilidade a qualquer custo do interesse público, que muitas vezes vai na contramão do interesse público. Enfim, a gente tem verificado sim essa mudança de perfil. Isso é muito importante até para a gente caminhar em outras áreas e outros setores, como é o da execução fiscal. Exatamente. E veja só como que a gente já caminha a passos largos. Isso eu digo que na verdade, uma estrada, né? É um caminho que a gente percorre e que ele já começou. Então, a própria Lei de Liberdade Econômica que autoriza negócio jurídico processual na execução fiscal. Só isso é sensacional, né? Só essa previsão expressa da possibilidade da Fazenda Pública celebrar negócio jurídico processual na execução fiscal já municia, a meu ver, a advocacia pública de um sem número de possibilidades para tentar contornar esses óbices clássicos à execução fiscal. E já mostra esse redesenho, né, essa releitura da atuação da advocacia pública em todos os segmentos, inclusive na execução, que é o calcanhar de Aquiles que a gente estava falando agora. Então, isso é claro. E hoje foi noticiado, inclusive, foi noticiado ontem no STJ, um convênio entre o STJ e a AGU, justamente para racionalizar, né, esse contingente de ações judiciais perante aquele Tribunal Superior a partir envolvendo, né, a União, que é um dos grandes litigantes. Então, esse compromisso é um compromisso e uma iniciativa que eu acho que coroa todo esse movimento que a gente está falando, né? De uma advocacia pública que seja combativa, né? Que venha a se assenhorear, né? Digamos assim, dos próximos passos, né? Do desfecho, da condução do processo público, né? Dos processos que envolvam entes públicos. Então, eu vejo que isso já começou. Então, quando a gente fala em flexibilização procedimental, quando a gente fala em cooperação, em redesenho dos personagens do processo, da sua atuação, racionalização da prestação jurisdicional, bom aproveitamento do sistema de precedentes dentro dessa ótica de racionalização, tudo isso eu acho que passa necessariamente pelo novo perfil da advocacia pública. E eu acho que esse é o substrato para a gente, então, aportar e dizer que a gente já está caminhando, a meu ver, a passos largos com essa nova leitura do perfil da advocacia pública nesse segmento da desjudicialização, nesse contingente de processos que atordoa tanto todos nós, né? E aí, a gente falando propriamente da desjudicialização da execução fiscal, a meu ver, digo e repito, ela já começou. E aí, como que eu acho que ela já começou? E eu acho que a gente tem que aproveitar o arcabouço legislativo que a gente já tem. A Lei Federal 13.606 e a Portaria 33 da PFN, elas já autorizam uma fase administrativa pré-executiva, né? E eu não sei até que ponto que há ou não, e eu tinha essa curiosidade de você me falar até, Luiz, o aproveitamento na esfera estadual desses parâmetros que essa portaria 33 da PFN abre. Porque eu vejo nela
realmente um potencial enorme de racionalização e de incremento da efetividade na execução fiscal. Então, assim, lógico que os advogados que estão nos ouvindo conhecem, mas de repente algum outro ouvinte que não esteja tão enfronhado, dentre uma série de previsões, essa portaria 33, ela vai autorizar, dentre outros, né, essa instauração dessa fase pré-executiva, que ela é conduzida pela própria advocacia pública, né, pela própria PFN, e aí ela vai autorizar o seguinte: se decorrido em habeas o prazo para que o contribuinte ou ele impugne ou ele pague, e aí ele vai abrir 3 possibilidades de cara para que a Fazenda Pública pratique, né, atos processuais, atos executivos, eu diria. Primeiro, a averbação pré-executória, né? Então, promover a averbação nos registros dos bens, né? Então, registro de imóveis, registro Detran, se for automóvel e assim por diante, já para consignar que foi emitida aquela certidão de dívida ativa em detrimento, né, em desfavor daquele contribuinte. E isso, a meu ver, tem um fator persuasivo, né, tem um potencial persuasivo, a meu ver, bastante significativo, até para evitar a fraude à execução, né, para caracterizar, se ocorrer, a fraude à execução. Então, me parece uma medida altamente com potencial de efetividade muito grande. O próprio protesto da CDA, como você mesmo falou, que tem tido, né? Você mesmo sinalizou que tem tido um retorno muito positivo, e a inscrição em cadastro de proteção do crédito, em decorrência disso, né? Que é um dos consectários do próprio protesto, né? Então, quer dizer, essa fase pré-executiva, que ela é presidida pela própria PFN, realmente eu vejo um salto qualitativo muito grande e um potencial muito grande também para ser explorado pela advocacia pública. Então, ele, mal comparando, eu vejo essa fase administrativa pré-executiva na execução fiscal especificamente, eu vejo um paralelo com o PEPEX do modelo português, né, que é o procedimento extrajudicial pré-executivo. A gente não tem um PEPEX aqui no Brasil para execução civil, de uma maneira geral. Mas eu ouso dizer que essa Lei Federal 13.606 trouxe para nós, importou para nós, em muito boa hora, um PEPEX da execução fiscal. Essa é a minha visão. Verdade. E aqui eu gostaria então, é a desjudicialização hoje da execução fiscal, a meu ver. E até de elogiar aqui os procuradores, a doutora Emanuele, que é a nossa coordenadora da Procuradoria da Fazenda, e o doutor Leonardo Máximo, que é o nosso subcoordenador, que tem, né, dirigido aí ações nesse sentido, inclusive implementando medidas pré-executivas, justamente com o objetivo de aportar, né, recursos para os cofres públicos através de meios que muitas vezes geram, como eu disse, mais retorno, mais eficiência do que a propositura da própria execução fiscal. Então, a lei federal ela tem também servido de parâmetros para os estados, enfim, como um todo, para o município, justamente para que a gente possa implementar essas vias. E aqui já fica o registro também para o elogio para esses 2 procuradores, são grandes nomes. Maravilha. Quadros aqui, o doutor Leonardo Massa, inclusive, é um grande tributarista. Maravilha, maravilha. Então, quando a gente fala, ao contrário do que a gente comenta sobre a execução civil, ao meu ver, nós estamos mais avançados na desjudicialização da execução fiscal por conta dessa iniciativa que foi feita em 2018, legislativa, do que na execução civil propriamente dita. Porque o grande drama, lógico, da execução fiscal, como na execução como um todo, é a localização de bens. Né? Esse é um grande drama. A localização do executado, muitas vezes, e a localização de bens. Mas eu vejo essas medidas da averbação pré-executiva, né, que é um paralelo com a averbação pré-monitória, no CPC, né? Protesto de CDA e inscrição em cadastro de inadimplentes, esses 3 fatores somados, né, complementares entre si, eles realmente têm um impacto de persuasão realmente no pagamento por parte do devedor muito grande. Porque se ele não paga, ele vai ter uma série de restrições.
nas suas relações comerciais, né, como consumidor também, eventualmente como empresário. Então, eu vejo da seguinte forma, mesmo sendo adotadas essas medidas, se ele se mantiver inadimplente, não honrando esse crédito tributário, eu entendo que há grandes chances de ele efetivamente não ter bens. Né? Então, infelizmente, eu vejo que no Brasil nem sempre a gente nutre uma cultura de adimplemento das nossas obrigações. Né? Eu vejo que muitas vezes, assim, se é conveniente, se eu tenho muitas medidas em meu desfavor, então eu pago essa dívida. Né? Então, na verdade, há uma escolha de acordo com o quão inconveniente é a manutenção daquela dívida. E eu vejo nessa fase, nesse PEPEX da execução fiscal, digamos assim, que é essa fase administrativa, né, pré-executiva, que foi conferida à PFN, eu vejo com esses olhos, com os olhos de incomodar o devedor, incomodar o mal pagador e deixar o seguinte recado: olha, não vale a pena deixar de pagar a honrar com esses créditos tributários. Então, mais vale honrá-los, porque senão as consequências podem ser altamente inconvenientes, né? E as restrições podem se dar em várias frentes. Então, eu acho que isso é muito claro. E até por isso que fica esse recado. protesto muitas vezes é mais efetivo, né? Porque Sim. queira ser a protestada gera uma limitação em termos de negociabilidade, de promoção e obtenção de crédito muito maior do que uma eventual certidão negativa, né? Exatamente. Então, o que eu vejo se é necessário que o advogado público ele migre dessa fase para uma judicial, eu sinceramente não sei, a gente precisaria fazer esse levantamento, se ele teria se ele conseguiria aportar numa esfera com uma taxa de êxito muito maior. Porque eu acho que se o devedor ele deixa chegar, estando ciente dessa fase pré-executiva, já se submetendo a toda essa sorte de inconveniente, e ele deixa chegar à instauração de uma execução fiscal, mesmo tendo sido lançado mão a esses atos que a gente falou, eu acho que de duas uma, ou ele realmente não tem bens, ou então ele já está no outro grau, digamos assim, de expediente e de se cercar de determinadas medidas para realmente não pagar. Né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que essa fase pré-executiva que foi conferida à PFN, ela a meu ver, ela dá um salto de qualidade na nossa execução fiscal aqui no Brasil e já, como eu falei, e eu acho que ela já denota que a desjudicialização já começou na execução fiscal, enquanto, comparativamente, na execução civil, nós não podemos dizer o mesmo. Então, a gente está engatinhando na execução civil e a gente já está caminhando a passos mais largos na execução fiscal. Dentro dessa releitura do próprio papel da advocacia pública, né? E até o entendimento recente do STJ, com o qual eu discordo completamente, que impediu, por exemplo, a utilização dos meios executivos atípicos no âmbito da execução fiscal, sob a alegação de que o poder público já teria uma série de privilégios, aspas, né, para a recuperação do seu crédito. Mas muito pelo contrário, né? A gente vê uma inefetividade, como o doutor Leonardo pontuou aí, o poder público é escolhido para ser o credor que não vai receber a sua parcela. Pois é, mas eu acho que esse jogo está virando. O jogo está começando a virar. A gente está invertendo um pouquinho aí, viu? Está começando a virar. Eu não vou permitir que você utilize os meus executivos atípicos lá do 139 para efetivação do crédito público. Com muito mais razão, eu deveria admiti-los e não proibi-los. Por isso que a gente tem mesmo que pensar em outros caminhos para poder ter esse retorno. Concordo com você, e aqui no Rio de Janeiro, a PGE aqui do Rio, eu como delegatária eu tenho que ler Diário de Justiça, né? E o que acontece? No Diário de Justiça aqui do Rio de Janeiro, é muito comum que a PGE do Rio, via Corregedoria do TJRJ, publique requisições da PGE de busca de bens. É uma rotina, com prazo curto,
né? E aí nós, então, remetemos a resposta diretamente para o procurador do Estado. Então, já tem, digamos assim, essa cooperação entre a PGE do Rio e os delegatários do Estado do Rio. Já usualmente, toda semana saem várias publicações nesse sentido, para que haja essa cooperação, essa dobradinha muito positiva da gente auxiliar a PGE na localização de bens. Então, só para noticiar que tem essa praxe aqui no Rio de Janeiro. Tá? Essa cooperação da advocacia pública com o extrajudicial para tentar tornar a execução fiscal bem sucedida. E muito provavelmente até para municiar nessa fase, né, pré-executiva também. Né, para poder propiciar essa averbação pré-executiva, é preciso se detectar e identificar quais são os bens. Então, aqui no Rio, a gente tem essa cooperação muito, muito profícua e muito próxima, né? E então eu acho que esses são assim os pontos preliminares, né? E aí, para a gente falar um pouquinho desses PLs que estão em tramitação, né? E são vários. Tem o 4257 de 2019, que eu acho que até que talvez seja, em alguns aspectos, o melhor, o 2412 de 2007, enfim, são vários PLs aí, e eu tentei fazer digamos assim, montar um quebra-cabeça aí, né? Como você falou, a questão da competência, eu acho que é o ponto mais sensível. Porque os PLs, eles desjudicializam atribuindo para a fazenda pública, né? Normalmente a marca distintiva é essa. Até o PL que eu mencionei antes, né? O 5080, não, perdão, o 4257 de 2019, o último, ele não prevê a desjudicialização de toda a execução. Ele prevê uma etapa preliminar que avança mais do que o que a lei de 2018, que a gente acabou de abordar, fala, avança mais sim, mas ainda a execução fiscal, ainda que postergada, ela deveria ser ajuizada perante o Poder Judiciário. Os outros não, desjudicializa de ponta a ponta e confere para a Fazenda Pública. E o que acontece? E aí vai dizer que a execução fiscal ela vai se desdobrar nos mesmos autos da dívida ativa. Então, no procedimento anterior, ele então seria prolongado, né, se dilargaria no tempo para poder abarcar também o que seria a execução desjudicializada. Qual é o ponto que eu considero sensível? E aí, conversando um pouco com a desjudicialização da execução civil e com as outras leis extravagantes que falam da desjudicialização. A gente tem optado até aqui, Luiz, por desjudicializar para agentes que não fazem parte dos quadros do Poder Judiciário, não fazem parte dos quadros de nenhum dos três poderes. Então, a gente tem optado por desjudicializar para outros profissionais que seriam apenas fiscalizados pelo poder público. E uma das marcas da desjudicialização, da atribuição para esses outros agentes, é justamente uma imparcialidade, tanto objetiva quanto subjetiva. Realmente uma independência em relação aos três poderes de todo. Né? Então, a único, digamos assim, só não haveria o corte do cordão umbilical com o poder público, porque haveria uma fiscalização. Então, a gente vê isso na própria mediação, a gente vê isso também na própria arbitragem, né? Em que, de uma maneira ou de outra, nós ainda temos a possibilidade de recorrer através da ação própria ao judiciário para anular a sentença arbitral e assim por diante. E então, a gente tem tido essa tônica. E na desjudicialização da execução civil, o PL 6204, ele mantém essa tradição, né? Se é que a gente pode chamar de tradição, essa tradição recente, porque ele vai criar o agente de execução, tá? E o agente de execução também. Eles escolheram o tabelionato de protesto, enfim, poderia ser outro. Eu até tenho algumas ressalvas ao tabelionato de protesto, enfim, não vem ao caso. Mas o fato é que vai ser um serviço público prestado para quem né, sustenta e abraça essa releitura da jurisdição, vai ser prestada a jurisdição extramuros, fora do Poder Judiciário, em caráter privado, porém é um serviço público, né, fiscalizado pelo poder público. E aí há ruptura com isso a partir do momento em que vai atribuir à Fazenda Pública. E aí eu não sei até que ponto que a gente não poderia estrategicamente, já que o PL 6204 está na frente, talvez deixá-lo ser aprovado, fazer esse laboratório para ver como que fica
essa figura desse agente de execução, e aí, na tentativa e erro, deixando aí a execução civil acertar e errar, a ser aprimorada, né, ser azeitada, digamos assim, a gente verifica, então, esse agente de execução, ele está se saindo bem, essa fórmula de nós termos um terceiro imparcial, né, fora dos quadros dos três poderes, está funcionando? Ele está conseguindo desempenhar a contento essa nova atividade, essas novas funções? Se ele estiver desempenhando bem, talvez fosse o caso até da gente aproveitar essa estrutura que foi criada. Então, eu acho que é uma questão da gente ver, da gente experimentar e ver se vai ser uma experiência bem sucedida. Porque, de repente, se a gente mantiver essa tradição que vem sendo feita, seja quem for o agente de execução, mas ele como um agente fora do poder público, é interessante também, porque, de uma maneira ou de outra, a gente, todos nós, né, inclusive a advocacia pública, a gente se mantém numa postura muito mais de cobrança, muito mais proativa de cobrança desse agente. E a gente também tem um outro dado, que é não precisar aparelhar o poder público, né? Criar estruturas para absorver essas funções. Entende? Então, talvez a gente teria a função da advocacia pública combativa, né? No sentido de auxiliar, de cooperar, de cobrar também, uma postura desse agente de execução, sem necessariamente precisar absorvê-la. Entende? Talvez, não sei, vamos esperar a cena dos próximos capítulos para a gente ver se esse PL 6204 vai vingar, mas talvez a gente pudesse aproveitar dentro dessa ótica, da gente não criar vários microsistemas paralelos, ok? Defesa do executado, né? Com certeza. A defesa do executado também é um tema que certamente, principalmente a professora Maria Angélica está aí, que é advogada tributarista, né? Outros advogados tributaristas que eventualmente estejam nos ouvindo, há sempre a preocupação se tem espaço, né, para a defesa do executado. E tem espaço sim. Então, os PLs, eles prevêem dois mecanismos. Um administrativo, né? E aí ele seria dirigido ao próprio, vamos chamar de agente de execução, né? Que seria a procuradoria pelos PLs, e aí que seria parecido com uma exceção de pré-executividade, vamos colocar assim. E aí o Diego Fervenza, que é até colega nosso lá na UERJ, fez mestrado lá, ele chama de exceção de pré-executividade administrativa. Então, questões, matéria cognoscível de ofício seria levado ao agente de execução e ele examinaria, né, verificando se o contribuinte tem razão ou não. E aí vai dizer que essa decisão ela é irrecorrível, né? Então, não haveria um recurso administrativo. Caberia ingressar em juízo se fosse o caso. Então, essa seria uma primeira opção. E a segunda opção são o bom e velho embargos à execução fiscal, né, que também está previsto, não em detalhes, porque certamente nós vamos lançar mão do arcabouço legislativo que a gente já tem, né? Mas também tem espaço para os embargos de execução nos mesmos moldes que nós já estamos habituados até aqui. Então, nós teríamos esses dois mecanismos. Exigindo garantia Sim. também. Sim. Desses projetos todos que eu examinei, uma característica comum de todos eles é manter a garantia do juízo. Todos eles têm isso como uma constante, tá? Inclusive para essa impugnação administrativa. Até na impugnação administrativa, eles vão, em alguma medida, exigir garantias, ok? Então, a questão da garantia, ela está presente em todos os PLs, ok? E agora, essa impugnação administrativa, o curioso dela é que ela suspende o procedimento executivo. Então, ope legis. Então, a partir do momento em que essa exceção de pré-executividade ela é deflagrada, até que ela seja apreciada pelo agente de execução, o procedimento extrajudicial de execução ele fica suspenso. E aí, em seguida, ele seria retomado no caso de ser rechaçado. Embargos de execução mantido, e aí vem um ponto que eu acho muito interessante desse PL mais recente, do 4257 de 2019, porque ele admite que, por acordo entre a Fazenda Pública e o contribuinte, os embargos sejam remetidos à arbitragem. Fala isso textualmente. Então, e aí sempre a arbitragem institucional.
Então, ele faz alusão expressamente a que vai ser escolhida uma das câmaras de arbitragem que tenham reputação no Eu ia mercado e até tenham entrar experiência no nesse mercado. ponto, saber um pouco da tua opinião sobre a utilização da arbitragem em matéria tributária, né? É um tema ainda que encontra alguma resistência, alguns ainda veem com ressalva essa possibilidade de submeter, né, a matéria tributária para arbitragem, mas queria ouvir um pouco da tua opinião. Eu acho que é uma possibilidade plausível, enfim, desde que respeitados alguns critérios. Eu particularmente não vejo problema em se utilizar, mas eu queria te ouvir justamente nessa busca, né? Já que a gente está falando de desjudicializar, de buscar outras vias, ainda que, né, a gente vislumbre a arbitragem como jurisdição, enfim, mas a possibilidade de incorporar no âmbito da arbitragem discussões de natureza tributária. Sim. Tudo que eu tenho pesquisado de judicialização, eu vejo que muito mais do que questões técnicas, a gente precisa também ver qual é o momento histórico que a gente está. Então, eu acho que a gente tem que saber também o timing para a gente advogar e a gente defender determinadas teses. Então, eu acho o seguinte, não, deixa se eu me faço entender. Eu não acho que a discussão seja se pode ou se não pode. Eu acho que é em que momento nós poderemos defender que possa. Entende? Porque a gente vem caminhando pouco a pouco, a gente vem avançando pouco a pouco nessa migração do judicial para o extrajudicial, né? E essa abordagem em matéria de administração pública, ela acaba sendo um pouco mais tardia por isso, né? Porque o timing, o momento de amadurecimento, ele é um pouco maior para ser assimilado nessas questões. Mas eu acho que a própria releitura de interesse público vem caminhando a passos largos, né? Na época que, enfim, 20 anos atrás, quando eu estava na graduação, era impensável uma série de questões que hoje a gente tem lugar, até mesmo essa atuação da advocacia pública, né? Da advocacia pública racionalizar a atuação, impensável, porque lida com o interesse público e ponto. Então, realmente era um assunto para ficar encastelado. Então, eu vejo o seguinte, esse PL, para mim, ele já é um sinal concreto de que é um futuro que talvez não seja tão distante, né? E eu acho que tudo passa, como eu acho que esse PL falou muito bem, e por isso que eu falo sempre que a gente precisa se preocupar quem é o agente que está na ponta da desjudicialização, porque isso que vai legitimar, que vai credenciar esse método como adequado, entende, Luiz? Não adianta o desjudicializar pelo desjudicializar sem se preocupar com a imparcialidade, com a independência, com a isenção do agente que está na outra ponta, coloca toda a estrutura em descrédito e acaba sendo um desserviço. Então, eu acho que a gente falar em arbitragem tributária, é lógico que a gente vai ter que ter muito mais cuidado na escolha do árbitro. Eu acho que passa por uma cautela e eu acho que entra o legislador para trazer parâmetros seguros, coisa que esse PL até nem traz tanto. Ele é bastante, digamos assim, generalista, superficial, coisa que eu acho que nessa esfera ele poderia e deveria ser mais detalhado. Então, eu acho que quando você, se for para admitir a arbitragem na seara tributária, eu acho que é necessário, é recomendável que haja uma previsão detalhada de quais requisitos a instituição de arbitragem deve ter, né? Deve oferecer. Porque aí a gente vai ter uma transparência na escolha, e aí eu acho que a própria administração pública vai se sentir mais confortável de que realmente o interesse público vai estar protegido, e eu acho que a gente consegue fechar todo esse, digamos assim, esse cenário, esse quadro, cercar de todos os lados, no sentido de que a gente não vai ter, digamos assim, um decréscimo garantístico e nem a gente vai passar para uma, digamos assim, solução de segunda categoria, né? A gente teria um outro mecanismo que estaria à altura da prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que tudo passa por pensar quem está na outra ponta, que é uma preocupação que a gente tem que ter na desjudicialização como um todo. Agora, dizer que não é possível, eu acho que diante de tudo, toda essa revolução silenciosa que a gente já teve até aqui, né, falar em mediação na administração pública, conciliação na administração pública, racionalização da atuação da administração, das procuradorias, eu acho que talvez o momento a gente tenha que pensar, mas dizer que é inviável, eu acho que toda a experiência até aqui vai nos
nos Até, levar ao até caminho refletir, contrário. até refletir um pouco sobre a ótica da isonomia, né? Eu me preocupo também com a arbitragem tributária, você discutir a aplicabilidade ou não de precedentes obrigatórios, principalmente porque você não vai ter um tratamento equivalente, né, dos eventuais administrados em determinadas situações, porque alguns defendem que esses padrões decisórios vinculantes não deveriam necessariamente ser observados pelo árbitro quando da solução daquele litígio que foi levado à sua consideração, e alguns defendem que sim, enfim. E eu acho que é um ponto que a gente talvez tenha que pensar, né? Essa Acho que sim, mas eu acho vinculatividade. também, mas eu acho também que a arbitragem ela não vai ser obrigatória, né? Então há de ter uma avença, né? Uma convenção que conduza, que leve até a arbitragem. Eu acho que nessa convenção, eu acho que precisa estar bem amarrado se vai haver ou não observância dos próprios precedentes, enquanto a gente ainda tem digamos assim, essa zona cinzenta, né? Até Humberto Santa Rosa está escrevendo uma tese lá na UERJ exatamente sobre isso. Mas eu acho que enquanto ainda há graça alguma dúvida, né, eu sou a favor, né, porque eu acho que o ordenamento jurídico hoje, jurisprudência é fonte de direito, então não vejo como numa arbitragem de direito a gente escapar disso, essa é a minha visão, mas eu acho, como eu disse, assim, vocês, assim como nós, que somos delegatários também, legalidade estrita, eu acho que tem que estar tudo em pratos limpos, né? Tem que estar, as cartas têm que estar na mesa. Então, eu acho que essa convenção de arbitragem, ela tem que estar muito bem amarrada, tanto em relação à instituição de arbitragem seguir determinados parâmetros que sejam uniformes, né? Quanto também deixar claro essa vinculação ou não aos precedentes. Essa é a minha opinião, ok? Perfeito, minha E o amiga. próprio contribuinte também saber disso, né? A gente tem aqui 4 minutos. Eu sei, eu vi. Quando a conversa é boa, né, aí a gente vai se Nossa, estendendo, esse tema é enfim. muito E interessante, esse tema é muito um interessante. tema fantástico e a gente precisa Muito aprofundar, bom. verticalizar e você sempre Então, muito tudo que a gente assertiva. estudou, tá tudo de ponta cabeça, né? Tá tudo de ponta cabeça, É né? verdade, é Mudou verdade. muita coisa, mudou muita coisa. E eu já quero aqui te agradecer demais, principalmente pela disponibilidade. Você é uma pessoa fantástica, uma professora excepcional, sempre muito vertical nas suas colocações. E para nós, né, da Procuradoria-Geral do Estado, é um orgulho. Transmito aqui também um abraço ao nosso Procurador-Geral do Estado, Francisco Malaquias, que também encampou esse Uma honra. projeto nosso das lives, enfim. E te receber aqui é um prazer enorme. Agradeço a participação também dos colegas e principalmente a sua bondade de nos brindar com a aula sobre desjudicialização. E eu gostaria de antemão te convidar para vir aqui depois que tudo isso passar para a gente ter um Com momento certeza, presencial, né? Vai ser um prazer te receber. Mas eu passo a palavra com para você para certeza. as suas considerações finais. Deixo aqui meu registro, meu agradecimento, minha gratidão a você, sempre muito simpático e sempre muito disponível para tratar de temas tão relevantes que para a advocacia pública é um tema excepcional. Luiz, só tenho a agradecer a todos que vieram tratar de um tema tão espinhoso, né, como execução. E eu acho que, como eu falei nisso, a gente precisa falar de execução, que era o patinho feio, né? A gente vê que o filé mignon sempre foi o processo de conhecimento, agora a fase de conhecimento, e a gente jogava a execução para debaixo do tapete, né? Eu sempre gostei de execução. E eu acho que todos os processualistas têm que gostar da execução, porque é o compromisso que a gente tem com a sociedade, é entregar o bem da vida, né? Então, o que faz realmente a roda girar é a execução. Então, a gente precisa tratar dela e a gente precisa enfrentá-la, enfrentar as suas mazelas, né? E como eu disse no início, é um problema de todos nós. Então, eu acho que, como eu falei, eu digo e eu repito, por mais que eu me compadeça realmente de todas as agruras da execução fiscal, eu acho que a gente avançou em muitas frentes. Acho até que na execução fiscal, nesse processo de desjudicialização, a execução fiscal está à frente. Eu vejo o legislador confiando na advocacia pública, eu vejo o legislador municiando a advocacia pública de mecanismos, né, em todas as frentes. E eu tenho certeza que vocês estão altamente credenciados a se valer dessas novas ferramentas, abraçar essa nova atuação e fazer valer todo esse arsenal que o legislador está dando.
Acredito que nessa fase pré-executiva vocês já vão tirar assim, leite de pedra, tenho certeza. Acho que a gente tem. Essa lei é muito nova, 2 anos, né? Menos de 2 anos. Então, acho que isso já vai dar um salto de qualidade. Torço por isso, sinceramente. E eu acho que a gente está numa posição confortável, já encerrando, no sentido de torcer para a execução civil ser desjudicializada primeiro, a gente ficar aqui assistindo o circo pegar fogo, torcendo para dar certo, para quando migrar para a execução fiscal, vocês já terem conseguido avançar muito e a gente fazer esse coroamento já com um amadurecimento maior dessa experiência no outro segmento, tá? Então, dizer que vocês estão de parabéns, dizer que é uma honra genuína estar aqui entre vocês, falando de um tema tão importante. Faço os votos de que a gente depois tem uma outra live para fazer o levantamento dos pontos positivos e tudo que vocês conquistaram, né, em favor de todos nós. Esses são os meus votos, o meu agradecimento. Luiz, parabéns pelos projetos que você está tocando aqui na PGE. Muito obrigada pelo convite e espero que até breve. Com certeza, minha amiga. Cuide-se por aí. Obrigado de coração mais uma vez. Deixa aqui meu registro. E espero que a gente se veja em breve em outra live ou também aqui, né, presencialmente. Obrigado. Prefiro a segunda opção. Um grande abraço a todos os amigos aí que vieram nos prestigiar. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.